meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá então dar continuidade ao nosso assunto bens públicos. Nós já estudamos então a classificação, estudamos os conceitos gerais de bens públicos e agora nós vamos partir para o estudo de regime, tá bom? Vamos lá, regime jurídico aí dos bens públicos no nosso direito administrativo. Regime jurídico dos bens públicos, nós vamos falar, pessoal, das características do bem público. Quando o bem é considerado como público, ele abarca algumas características, tá bom? Essas características fazem ou os tornam no regime jurídico administrativo dos bens públicos, tá? Justamente as características que eles carregam é que fazem ou definem ser bens públicos ou bens privados, tá bom? Então vamos lá começar por uma das características aí mais importantes. Para início de conversa, inalienabilidade dos bens públicos. Os bens públicos são inalienáveis, tá ok? Esta é uma característica dos bens públicos em regra e de modo geral, tá? Vamos lá. Os bens públicos são inalienáveis de forma relativa e essa é uma máxima que você precisa conhecer. Por que os bens públicos são inalienáveis de forma relativa? Porque, pessoal, eu posso sim alienar bem público desde que eu esteja observando as regras da lei, tá ok? Se a lei desafeta o meu bem, se eu tenho uma desafetação, ou seja, eu afasto o interesse público e eu preencho alguns outros requisitos legais, como autorização legislativa, no caso de bens imóveis, tá? Declaração de que este bem é inservível, autorização legislativa a depender do caso, entre outros, a modalidade licitatória, né? Que nós veremos aí que vai diferenciar a 8666, uma modalidade licitatória, que é a concorrência, enquanto na nova lei de licitações, a 12133, será na modalidade leilão, né? Então vamos ver as características e aí vocês vão ver que realmente, em regra, bem público é inalienável, tá? Por isso que nós já começamos a nossa conversa falando da inalienabilidade relativa dos bens públicos, tá? Então vamos lá, os bens públicos são inalienáveis de forma relativa ou alienáveis de forma condicionada. Que condição? A condição que a própria lei me impõe, tá bom? Isto é, preenchida algumas condições, é possível sim alienar bem público, tá? O que mais? Os bens de uso comum e de uso especial, por eles serem afetados ao serviço público, eles têm essa regra de serem inalienáveis, tá bom? Por quê? Porque eles estão com a finalidade pública intrínseca, eles estão vestidos a roupa da coisa pública, do interesse público. Logo, se eles estão com a roupa do interesse público aqui vestida, eu não posso aliená-los, tá ok? Agora, os bens dominicais ou dominiais, por eles estarem aí desafetados, ou seja, estar desafetado, estar sem interesse público, eu posso alienar, tá bom? Vamos lá. Assim, para que um bem possa ser alienado, ele deve estar desafetado a uma finalidade pública. Eles têm que estar sem essa afetação, ou com o interesse público afastado. Tranquilo? Chamo a atenção de novo. A inalienabilidade é relativa, por quê? Porque a depender de algumas características e alguns requisitos que a lei me fala, eu posso transformar os bens em dominicais ou dominiais. E aí, eu estou falando em desafetar esses bens, aí eu estou falando que eu posso alienar esses bens, tá bom? Ou seja, eles são alienáveis de forma condicionada, né? Bem dominical, alienável. Para ser alienável, tem que estar desafetado. Repito, só existe a alienação quando o bem está desafetado. Professor, o que é estar desafetado? Estar despido do interesse público. Tiro a roupa do interesse público, desafetei, tá ok? Se eu visto a roupa do interesse público, eu afeto inalienável, portanto, tá? Então vamos lá. O novo Código Civil dispõe, então, serem inalienáveis apenas os bens públicos de uso comum do povo e o de uso especial. Claro, os de uso comum do povo e também os de uso especial, eles são inalienáveis por previsão do Código Civil, porque ambos aqui, ó, estão afetados. Afetados. Se eles estão afetados, eu estou falando para você, existe interesse público aqui, beleza?
Os dominicais perderam essa peculiaridade, justamente porque eles estão desafetados, tá bom? Mas cuidado, os bens dominicais ou dominiais são inalienáveis, tá bom? Só que isso não quer dizer que possam ser adquiridos por uso capião, porque não pode, tá bom? Uma característica é eu não poder alienar. Outra característica totalmente diferente é o usucapir, ou poder pedir usucapião. Essa não existe, tá, pessoal? Então, vamos lá. Os bens de uso comum e os bens especiais, ambos são inalienáveis, pois estão afetados, beleza? Percebam que os bens dominiais ou bens dominicais eu posso alienar, ou seja, eles são alienáveis, tranquilo? E o Código Civil tirou essa característica dos bens dominiais ou dominicais da afetação. Quer dizer, ele disse que eu posso vender esses bens, mas cuidado, eu posso alienar, beleza? Eu não posso usucapir. A regra da usucapião para bem público é uma regra absoluta. Bem público nunca será usucapido. Eu nunca vou proceder com o usucapião de bem público, tranquilo? Então, muito cuidado para a disposição do Código Civil em relação aos bens neste conceito, tá bom? Então, vamos lá. Essa proibição, que proibição, professora? De não poder usucapir bem público. Ela foi mantida no novo texto, lá no artigo 102 do Código Civil, extraindo ou tirando o seu fundamento, então, da própria Constituição Federal no artigo 183, parágrafo 3º, tá bom? Então, muito cuidado com essa tela. Professor, isso é Código Civil. Maravilha, é Código Civil dispondo de bem público. Então, se é Código Civil dispondo de bem público, pode muito bem cair na tua prova, mesmo não sendo cobrado aí, tá? O Código Civil. Então, vamos lá. Coloquei essa tela porque eu preciso que você entenda esse instituto. Eu falo toda hora nessa matéria de regime jurídico de bem público em bem afetado, bem desafetado. Bem afetado, bem desafetado, tá? Então, o que é isso? O que é afetar? Opa, aqui veio errado, pessoal. Afetar, trocou, né? O que é afetar e desafetar? Do que se trata? O que é afetação e desafetação em tabela para vocês? Vamos lá. Afetar, pessoal, é transformar um bem dominical. O que era um bem dominical? Um bem sem utilização, sem fim para a administração pública, e um bem de uso comum, aquele uso que todos nós fazemos, né? De forma gratuita ou não, por exemplo, uma praça, ou transformá-lo em um bem de uso especial. O que é um bem de uso especial? É um bem com destinação pública específica, por exemplo, prédio da prefeitura, prédio do governo, uma escola, um hospital, um asilo para idosos, uma casa de recuperação de pessoas doentes, tá ok? Então, afetar é dar transformação ao bem, é vestir a roupa no bem, é falar, bem, você estava despido, desafetado, então eu vou vestir essa roupa em você, a roupa do bem público, ela está afetada agora, tá? Eu transformo. E como que eu visto essa roupa? Como que eu transformo o bem que não tinha utilidade para um bem agora que vai ter utilidade, seja de uso comum ou de uso especial? Como eu faço essa afetação? Eu posso fazer ela por lei, posso fazer por ato ou pelo simples uso, tá bom? Por lei, por um ato administrativo aí, ou também pelo simples uso. Apesar de que esse simples uso aí, pessoal, tem uma discussão doutrinária, tá? Mas para fins de prova, o uso pode gerar afetação sem problema nenhum. Exemplo, tem um terreno que a administração pública tem há muito tempo. Tá lá até meio baldio, abandonado, tá? E o que acontece? Esse terreno que tá lá meio baldio, meio abandonado, sem uso, de repente foi começada ali ou dada início a umas obras em cima, tá? Vai ser construída uma escola ali, começou a obra e construiu uma estrutura gigante em cima dele. Pronto. Esse bem, pelo uso que agora vai ser aí, pelo pessoal, que em tese seria, a grosso modo, de uso especial, ele é dominical ou dominial ainda? Não. Pelo uso desse bem, ele se transforma. Perceba que não tem lei nenhuma, a administração só pegou aquele terreno inservível lá que não usava e construiu já uma escola e começou a usar. Pelo uso, esse bem antes dominical, agora, pelo simples uso, foi afetado. É um bem de uso especial, tranquilo?
Então, cuidado com isso, só anotem aí que quando eu faço essa afetação, por lei, não há discussão doutrinária. Por ato administrativo, não há discussão doutrinária. Existe sim uma discussão doutrinária quando eu falo em afetar pelo simples uso, tá? Aí existe sim uma discussãozinha, mas essa matéria você pode levar para a tua prova, que o simples uso é capaz de gerar a afetação, tá bom? E se afetar é vestir a roupa do interesse público, desafetar é tirar essa roupa do interesse público, tá? Ou seja, eu transformo um bem que era de uso comum ou de uso especial em um bem de uso dominical, ou seja, sem interesse público, tá? Não é desafetado pelo simples não uso, tá bom? Tem que ter uma lei ou também um ato administrativo para desafetar, tranquilo? Mas o que acontece? Pode-se dar a desafetação por um desastre da natureza, tá? Vamos supor que nesse terreno que era desafetado, eu vou usar o mesmo exemplo. Nesse terreno que estava desafetado, eu construo uma escola e começo a utilizar esse bem. Perceba que pelo uso gerei a afetação e agora nós estamos aí com um bem de uso especial, em que a coletividade e as crianças se aproveitam desse bem. Maravilha! Só que um belo dia começa a chover torrencialmente e desaba o morro com uma grande quantidade de terra em cima dessa escola. Varre, leva tudo. O que acontece? Eu novamente agora desafetei. A administração pública está usando? Tem interesse público nisso? Não mais. Perceba que por um evento da natureza, um bem que estava afetado ao interesse público, agora é um bem dominical, tá ok? Está desafetado por um desastre natural. Competência para afetar. Quem pode afetar um bem? Vamos lá. Ou seja, quem pode declarar esse bem de interesse? Essa competência para afetar o bem é exclusiva da pessoa jurídica proprietária do bem, tá? Que também tem competência exclusiva para dizer se e quando o bem pode ser afetado ou desafetado, tá? Então, essa competência exclusiva é para a pessoa jurídica ou pertence à pessoa jurídica aí a qual o bem está vinculado. Ela vai dizer se quer afetar ou se quer desafetar e se quiser ela vai nos dizer quando ela quer afetar, quando ela quer desafetar, tá bom? A desafetação ocorre necessariamente por lei ou por ato aí administrativo do chefe do executivo, tá bom? Alguns autores defendem que existem outros meios de desafetação, por exemplo, um hospital que pega fogo e não tem mais como ser utilizado. Logo, é um evento que provocou aí a desafetação do bem de forma tácita, tá, pessoal? Isso existe na doutrina, isso se for cobrado em prova você pode gabaritar, tá ok? A não ser que a tua prova fale ou te leve a outro raciocínio ou a uma outra questão mais correta, tá? Mas em tese, a depender do doutrinador aí que a sua banca vai te indicar, o qual ela adota, aceita a desafetação por um desastre ou por um efeito aí, um evento da natureza, tá? Era um hospital que pegou fogo, é uma creche que foi inundada, é uma escola que se socorreu aí por conta de um desmoronamento, tá? Tudo isso, então, para a doutrina, gera a desafetação de forma tácita, beleza? Então, vamos lá. Nota-se que, se o prédio pertence ao Estado, ele pode servir para ocupação com o serviço público, independentemente de um ato específico, tá? Se o prédio já é meu, tanto faz, pelo simples uso, eu passo, então, a afetá-lo. Ele passa a me servir, tá bom? Assim, existem duas correntes doutrinárias que eu quero que vocês carreguem para a sua prova. Vamos lá. Primeira corrente, a corrente mais restrita e depois a corrente mais ampla, tá bom? O que essa corrente conhecida ou chamada de corrente mais restrita nos diz? Ela nos diz o seguinte, que somente se aceita a afetação com atos específicos para tal. Essa corrente mais restrita me diz, preciso de um ato administrativo dizendo, este bem X será afetado, tá bom? Essa é uma corrente mais restrita. Perceba que, via de regra, para provas em concurso, nós adotamos ou preferimos a corrente mais ampla, que diz que permite a afetação tácita. Que é a afetação tácita mesmo? É a afetação pelo simples uso do bem.
pelo simples uso do bem. Tranquilo? Pelo simples uso do bem é a nossa corrente mais ampla. Pessoal, prestem muita atenção nisso, porque a tua prova pode dizer o seguinte, ou ela nem vai te dizer que qual é adotada ou não é adotada, mas ela pode te dizer, pela orientação ou pela corrente doutrinária mais restrita, não pode haver afetação tácita do bem público. Perfeito. Pela corrente mais restrita, não existe afetação tácita pelo simples uso. A afetação tem que se dar aí na forma restrita por um ato administrativo específico para tal fim, tá bom? Então, muito cuidado com isso aqui. Seguimos. Ainda no nosso regime jurídico. A alienação dos bens públicos demanda o preenchimento dos seguintes requisitos, tá? Vamos lá. Quando eu vou alienar um bem público, eu preciso seguir alguns requisitos, mas aqui eu preciso chamar a sua atenção. Por quê? Porque, pessoal, acontece de eu poder alienar um bem público estar regida pela Lei 8666, tá? Nossa lei de licitação. Ou pode ser que eu vá afetar, esteja regida por outra lei, também lei de licitação. No direito administrativo, pessoal, essas duas leis estão coexistindo até abril de 2023, tá bom? E os tribunais superiores já se decidiram da seguinte forma: se eu for adotar o 8666, tá ótimo, tá tranquilo, eu posso adotar desde que eu justifique a sua adoção e que eu aplique integralmente. Logo, eu preciso extrair todos os requisitos da alienação da 8666, perfeito? Ou, diferente, eu quero adotar a nova lei de licitação. Tá ótimo, não tem problema nenhum, de 2021 eu posso adotar, desde que eu siga integralmente as normas da lei. O que eu não posso é combiná-las, extrair um pouco dos requisitos daqui e um pouco daqui. Isso eu não posso fazer, tá? Então, vamos lá. Quando eu falo em afetar e desafetar, tá? Eu falo aí dos bens de uso comum e do uso especial. E eu vou extrair da 8666, repito, caso estejamos adotando ela, do artigo 17 ao 19 dessa lei. Lá, nesses artigos, é que estarão os requisitos para que eu possa desafetar o bem público e, portanto, eu possa aliená-lo. E primeiro, por questões didáticas, e porque a 8666 é mais antiga, nós vamos começar a análise por ela, tá bom? Então, vamos lá. Requisitos para alienação de bem imóvel constante no artigo 17 da 8666, que, repito, está em pleno vigor ainda, podendo ser cobrada aí na tua prova, no teu edital, tá bom? Bora lá. O que eu preciso, então, para poder alienar um bem imóvel, conforme o artigo 17 da 8666? Para começar a conversa, vou alienar, preciso que ele esteja desafetado sempre, despido de interesse público, ou seja, desafetado, tá? É o primeiro requisito. Tá afetado ainda, então nem vamos olhar o resto. Se tá afetado, a gente não olha o resto, tá? Primeiro, para alienar bem público, eu preciso que ele esteja desafetado. Depois, eu preciso de autorização legislativa se eu tô falando de bem imóvel, tá bom? A autorização legislativa é o nosso segundo requisito. Terceiro, demonstração de interesse público nessa alienação. Ou seja, em outras palavras, eu posso dizer declaração de que esse bem é inservível para a administração pública, logo eu preciso aliená-lo, tá bom? Quer dizer, está desafetado, eu tenho autorização legislativa e estou demonstrando interesse público. Este bem é inservível para a administração pública. Preciso ainda de uma avaliação prévia. Para que serve a avaliação prévia? Para me dizer mais ou menos quanto esse bem vale, para eu ter um parâmetro no momento de alienar, tá bom? E por fim, essa é a maior pegadinha em prova. É o quinto aqui, é o nosso quinto requisito. Eu preciso de licitação prévia na modalidade concorrência, pessoal. Eu preciso necessariamente de licitação na modalidade concorrência. Tranquilo? Licitação prévia na modalidade concorrência. Professora, por que você chamou tanto atenção? Porque você vai ver que aqui no 17 da 8666, eu preciso que o bem esteja desafetado, nosso início de conversa perfeito,
eu preciso de uma autorização legislativa, preciso da declaração de interesse público, preciso da avaliação prévia e, por fim, preciso de uma licitação na modalidade de concorrência. Na nova lei de licitação, você vai precisar disso tudo, inclusive da licitação. Só que a modalidade é outra. A modalidade lá é leilão, tá bom? E isso cai em prova. 8666 a modalidade é concorrência e lá a modalidade é leilão, tá bom? Então, muito cuidado com isso. E aqui, pessoal, quando a gente fala em alienação de bens da administração, não tem jeito, a gente tem que dar uma passada pela lei de licitação, tá? As nossas disposições de alienação do regime jurídico dos bens administrativos, elas estão dentro da lei de licitação também, tá? Então, vamos lá. Dando continuidade. Atenção para concursos federais. Pessoal, vai fazer concurso federal, que cai a matéria bem público, essa tela aqui é obrigatória para você, tá? Faz um print aí nessa tela, eu até saio da frente aí, faz um print nessa tela, anota, tá bom? Mas eu preciso que essa tela seja do teu conhecimento. Vamos lá, atenção concursos federais, a regra específica lá no artigo 23 da Lei 9636 de 98, para alienação de bens imóveis da União. Tranquilo? União, você quer vender um bem imóvel? Se quer, dá uma olhada nas regras que eu tenho na 9636 de 98, beleza? Cuidado, concurso federal. Repito, regras especiais para alienação de bens da União, tá bom? De bens imóveis da União. Vamos lá. O que eu preciso, então, já que eu quero alienar bens imóveis da União? Eu preciso de autorização mediante um ato do presidente da República, tá? Eu preciso de autorização mediante um ato do presidente da República, que será sempre precedida, olha o sempre. Por quê? Porque toda vez que em prova a gente vê a palavra sempre, a gente fica com o pé atrás. Aqui o sempre é bom, o sempre aqui tem valor, o sempre é sempre, tá? Então vamos lá. Sempre. Quer vender bem imóvel, União? Perfeito. Mas me dê uma autorização por ato do presidente da República. Sempre. Precedida de parecer do SPU. Professora de Deus, o que é SPU? Superintendência do Patrimônio da União. Bora lá. O que é SPU? Superintendência do Patrimônio da União, beleza? Quanto à sua oportunidade e conveniência, o nosso mérito administrativo. Quando não houver interesse público, aquela declaração de bem servível para administração, tá bom? Está desafetado, não tem interesse público. Se não tem interesse público, esse bem aqui está desafetado. Tranquilo? Ou não tem interesse econômico, não tem interesse social, nem inconveniência quanto à sua preservação ambiental e nem a defesa nacional, tá bom? Então, de novo, sem a rabisqueira toda. Vamos lá. De novo, sem a rabisqueira, sem as anotações aí, para que você entenda bem. Quando a União, atenção concurso federal, quando a União quer vender, quer alienar bem imóvel dela, tá bom? Ela pode fazer isso desde que ela observe as regras do artigo 23 da Lei 9636, lá de 1998, que me diz o seguinte: eu preciso, União para vender imóveis, de uma autorização mediante um ato aí do chefe do executivo, né, que é o presidente da República, cujo ato vai ser sempre precedido de parecer do SPU, da Superintendência de Patrimônio da União, quanto à sua oportunidade e conveniência, quando não houver interesse público, quando não houver interesse econômico, quando não houver interesse social, nem houver inconveniência quanto à preservação ambiental e à defesa nacional, beleza? Então, muito cuidado com essa tela para você aí, que vai fazer concurso federal. Requisitos
para a alienação de bem imóvel, lá do artigo 76.1 da Lei 14.133 de 2021, a nova lei de licitação. Vamos lá. A nova lei de licitação e de contratos administrativos também tratou aí da alienação dos bens públicos imóveis, beleza? Onde ela estabeleceu alguns requisitos para que eu possa também fazer essa alienação dos meus bens. E quais requisitos são esses? Os mesmos da 8666, salvo a modalidade licitatória. Quais eram os requisitos mesmo? Eram 5, não eram? Qual era o primeiro? Estar desafetado. Para começar a nossa conversa de alienação de bem público, eu preciso falar em desafetação. Não estou falando em desafetação, eu também não estou falando em alienação. Por quê? Eu preciso estar despida da roupa interesse público, tá bom? Então, primeira, está desafetado. Depois, eu preciso de autorização legislativa, tranquilo? Depois de uma declaração de interesse público, ou seja, que esse bem é inservível para a administração. Aí eu preciso de uma avaliação prévia para eu saber quanto é que vale esse bem. Por fim, eu preciso licitar. Só que aqui, neste artigo da nova lei de licitação, a minha licitação é na modalidade leilão, tranquilo? Na modalidade leilão. Atenção para isso. É uma das maiores alterações que nós temos, então, na lei aí de licitação, quando o assunto é alienação de bens imóveis da administração. Cuidado com os requisitos, continuam sendo 5, tá bom? Só que aqui eu tenho leilão. Vamos lá ver como ela diz, pessoal. Artigo 76 diz: a alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Professora, você está lendo o artigo por quê? Se a gente acabou de definir que são 5 pré-requisitos aí para que eu faça. Porque às vezes, pessoal, dependendo da sua banca, ela tira com a mão de dentro da lei e bota aqui na tua prova. Então, eu preciso que você saiba, preciso aí que você, meu aluno, conheça como está escrito na lei. E ao invés de você que está aí do outro lado me assistindo, que está com o seu caderno, está com o seu material e está anotando, em vez de você parar o vídeo e ir lá no artigo 76.1 para ver como é a disposição está na tela para você. Você não precisa ter esse trabalho de ir buscar a lei. A lei já está aí facilitada para você, tá bom? Então vamos lá. A alienação de bens da administração pública está subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, que será precedido de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Tratando-se de bens imóveis, que é o caso que nós estamos conversando, inclusive aqueles bens imóveis pertencentes a autarquias e fundações públicas, né? Eu preciso de uma autorização legislativa, tá bom? E também vai depender de licitação na modalidade leilão. Perceba que eu estou na nova lei de licitação. Se eu estivesse falando da 8666, eu estaria falando de modalidade concorrência, beleza? Dispensada a realização aí, então, da licitação nos casos de... E aí nós vamos ver as modalidades que eu dispenso a licitação, tá bom? Atenção! Nos termos da nova lei, a autorização legislativa é dispensada quando o imóvel foi adquirido por dação em pagamento ou por decisão judicial. Isso aqui, pessoal, eu vou destacar com a caneta mais brilhante que eu tenho aqui, tá? Que é essa caneta vermelha. Por quê? Eu não preciso nem dizer para vocês o quanto isso é importante. Isso se trata de uma alteração legislativa substancial em assunto de alienação de bens públicos, tá bom? Então eu vou aqui fazer um xizinho, uma setinha, vou chamar a atenção de vocês. Devia ter colocado em vermelho, destacado com marca-texto amarelo, feito qualquer outra coisa para chamar a sua atenção em relação a esse pedaço da lei. Ó, bastante brilhoso. Espero que vocês enxerguem daí. Tranquilo? Então vamos lá. Pessoal, de novo, nos termos da nova lei de licitação, que nova lei é essa, professora? 14.133 de 2021, nova lei de licitação. A autorização legislativa
legislativa que está no rol daqueles 5 requisitos imprescindíveis para que eu possa alienar bem público é dispensada, ou seja, eu não preciso de autorização legislativa quando eu estou falando de um bem imóvel que foi adquirido por dação em pagamento ou veio para a administração pública por decisão judicial. Nesses casos, pessoal, eu dispenso, não preciso de autorização legislativa para alienar esse bem. Cuidado com essa alteração, tá? Isso existe na nova lei de licitação. Aqui na nova lei de licitação, eu ainda tenho os 5 requisitos para vender o bem, com a diferença da modalidade licitatória, que aqui na nova lei de licitação é a modalidade leilão. E uma atenção, um adendo, um a mais. Quando eu estou falando de alienação de bem imóvel, é dispensada a autorização legislativa se esse imóvel veio para a administração através de dação em pagamento ou através aí de decisão judicial. Pessoal, muito cuidado com essa informação, tá? Vem caindo muito em concurso público. Muito cuidado com essa informação. Artigo 76, parágrafo 1º, então, da nova lei de licitação, tá? A alienação de bens imóveis da administração pública, cuja aquisição tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, dispensará autorização legislativa e eu vou exigir só o quê? Avaliação prévia e licitação na modalidade leilão. Cuidado com o tipo da cobrança. Às vezes, pessoal, nós estamos conversando em requisitos e a prova te traz o texto da lei. Então, está aí o texto da lei. Quer vender bem imóvel? Perfeito. Ele veio em dação de pagamento ou ele veio por decisão judicial? Dispensa a autorização legislativa. Faz sua avaliação prévia e a modalidade leilão e manda brasa e vende o imóvel, tá? Aliena o imóvel. Tranquilo? É isso que nos diz o artigo 76, parágrafo 1º da nova lei de licitação. Vamos lá. Observe que a principal distinção, então, trazida pela nova lei de licitação em relação aos requisitos aí para alienação de bens imóveis é justamente a modalidade licitatória, porque o resto, estar desafetado, né, a ter autorização legislativa via de regra, eu precisar declarar interesse da administração na venda, tudo isso já tinha e se manteve. O que mudou, o que destoou entre os requisitos foi realmente a modalidade licitatória que deixa ou está deixando de ser a concorrência e passará aí no futuro, em abril de 2023, a ser então modalidade leilão, tá? No bojo da 8666, a modalidade principal para isso, então, era a concorrência. A partir da nova lei passou a ser leilão, que está lá no artigo 6º desta lei, tá bom? Da nova lei de licitação. Diz lá, leilão, modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. E aí, pessoal, quando formos estudar licitação, aí nós vamos estudar as modalidades licitatórias. O que é uma concorrência, o que é um leilão, o que é um pregão, o que é um diálogo competitivo, tá? Aqui eu preciso me ater realmente... Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi a sua aula. Mas essa aula do YouTube é uma aula demonstrativa para você conhecer aí a nossa estrutura, os nossos professores e os nossos cursos. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos. Somente em 2022 eu fui aprovado em 7 concursos públicos e a minha meta é buscar 10 aprovações por ano. Eu acho que eu consigo este ano cumprir a minha meta de aprovação. E eu estou aqui para ajudar vocês. Nós aqui da Lá Concurso estamos fazendo a melhor campanha, a campanha de melhor qualidade, mais competitiva para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. E nós temos aí vários cursos, vou apresentar para vocês rapidamente. Nós temos aqui a opção online, todos os conhecimentos básicos, item a item, sem nenhum item fora do edital, para fechar o edital.
10 parcelas de R$ 35,00, oficial técnico de administração online 10 de 45, técnico de enfermagem 10 de 50 e apoio jurídico 10 de 50. Detalhe, esses cursos nossos online não é aquele transmitido em sala de aula que o cara grava. O nosso não. O nosso é gravação em estúdio, com excelente qualidade de áudio, de imagem e de iluminação, claro, também de edição. Tem presencial? Tem presencial. Professor, esse presencial é transmitido ao vivo? Sim. Ah, professor, me adapto mais aí à metodologia de presencial. Não tem problemas. Ele é transmitido ao vivo. Nós temos aí, né? Conhecimentos gerais, todos os cargos. Tem uma promoção aqui bacana. Para quem se matricular até o dia 23/9 vai pagar 10 de R$50. Quem se matricular depois do dia 23, 10 de 75. E a turma presencial Conhecimentos Básicos, iniciando dia 4 de outubro. Tem técnico de enfermagem? Sim, temos técnico de enfermagem também. Mesma coisa, tem a promoção aí, dia 23/9. Paga 10 de 70, após o dia 23/9, paga 10 de 120, e o início da turma começa no dia 4/10, né? E claro, a nossa luva de ouro aí, tá certo? O nosso produto master aqui, que é a turma VIP. Essa turma VIP tem todo um diferencial, onde eu, professor Lac, coloco toda a minha experiência e dedicação. Só de conhecimentos específicos são 15 aulas minhas. Essa turma aqui é para, cara, o cara que cumprir, o cara que assistir esse curso, participar, cara, eu tenho muita confiança e muita certeza que ele vai sair muito bem e ele vai ter todas as condições de ser aprovado. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é uma chamadazinha aí. Até aqui embaixo tem um link para você falar diretamente com o nosso atendente. Qualquer coisa, você vai no nosso Instagram. Quem responde o direct do Instagram sou eu, faço isso pessoalmente, porque é um canal de comunicação que eu abri, que eu exerço diretamente com os nossos alunos. Valeu, meus amigos. Então, venham estudar conosco.